Teresa, muito obrigada por haber aceptado estar acá presente con nosotros en este encuentro. Somos profundamente admiradores de tu trabajo, de tu cine, y hemos programado ya en otras ocasiones películas tuyas, pero nunca así tres. Por otro lado, quiero empezar por agradecer también gracias, no obrigado, pero gracias Lautaro y Ramiro por la vida útil, por haber aceptado también estar acá en este encuentro. Esto fue así una especie de desafío para que se junten dos mundos que admiramos mucho. La vida útil es una revista con la que nos identificamos mucho en el sentido de una cierta resistencia, de seguir pensando lo que es la crítica, la cinefilia, en un momento del mundo en el que la memoria es tan fugaz para todo. Ustedes crían un objeto que va a generar memoria del presente y bueno, del futuro también. Bueno, agradecemos también a la Embajada de Portugal en Buenos Aires y al Instituto Camões y a la Fundación Gulbenkian, que bueno, siguen apoyándonos al hacer este festival, esta muestra anual, y al Malva también. Nuestro agradecimiento al Malva. Este año vamos a encontrarnos en la sala virtual. Ojalá sea la primera y la última vez, porque lo que queremos es volver a encontrarnos en la sala del Malva, esa sala hermosa que es nuestra casa, pero bueno, mientras tanto es una alegría poder generar estos encuentros. Y antes de pasar la palabra a Ramiro y a Lautaro, eh, les quiero compartir y sobre todo decirte, Teresa, que bueno, nuestra admiración es enorme desde que en un momento vos irrumpiste por los 90 en el cine portugués. Yo no puedo nunca más, no pude nunca más olvidarme de cuando fui al cine a ver en 1998, a ver Los Mutantes. Yo era una adolescente y fue la primera vez que fui a ver una película al cine sola, y fue así, hay un antes y un después, sin la menor duda, de lo que pasó ese día. Mi relación con el cine cambió para siempre, esa fuerza visual y ese modo de narrar, bueno, es profundamente impactante. Pero las películas que traemos a este foco este año son tus últimas tres películas, a la que en un punto llamamos como una especie de diálogos artísticos, y son películas más reflexivas que pisan los terrenos del documental, de la que ya hablarán en un ratito, y ya les paso la palabra. Invito solo a todos a que vean estas películas de Teresa y toda la programación en el Malva, en la sala virtual del 10 al 14 de marzo, y los dejo. Muchas gracias a los tres. Obrigada, eu fico muito emocionada e que tenha sido a primeira película que foste ver sola, é uma grande responsabilidade. Y acá estamos. Bueno, empiezo yo entonces. Bueno, una vez más, Teresa, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu cine y tu tiempo para charlar un poco, independientemente de la actividad que nos convoca, que de alguna manera va a apoyar la proyección virtual de tus películas. Para nosotros es una gran oportunidad, siempre tener la oportunidad de charlar con cineastas, es un privilegio que tenemos en la revista, porque nos permite básicamente profundizar y entender algunas cosas, intentar responder algunas preguntas que surgen a partir del visionado de las películas. De alguna manera creemos siempre en la revista que digo, el cine es la suma de la película más lo que pasa con los espectadores, y lo que pasa con los espectadores también de alguna manera está vinculado con el diálogo con los cineastas. Así que para nosotros es un privilegio y un placer, más allá de la actividad, poder tener esta oportunidad. Nos pareció, como te dijo Lautaro hace un ratito, que podíamos empezar hablando de los dos cortometrajes que integran la programación de tres películas. El primero de ellos me van a retar por la pronunciación, porque no me va a salir, pero
UNTV, Teresa Villaverde. Nos gustaría empezar charlando por ese cortometraje y que nos cuentes un poco de alguna manera cómo fue la génesis de este proyecto, cómo llegaste al mundo de los corsos de Mangueira y al personaje y a la figura de Mónica Benicio, y cómo decidiste hacer una película sobre este microcosmos, este universo que a priori puede parecer un poco lejano para vos que vivís en Portugal. Eu vou tentar falar lentamente. Se não me entendem, dizem e eu falo de novo. Então, em primeiro lugar, o título não é meu, porque o filme faz parte de uma coleção do Centro Pompidou em Paris, em França, e eles têm uma coleção que se chama assim, e por isso é que tem esse título, não é um título meu. E nós em Portugal não nos sentimos muito longe do Brasil, porque é a mesma língua e vamos sempre seguindo o que acontece no Brasil. E quando surgiu essa proposta do Centro Pompidou de fazer um filme para essa coleção, foi tudo muito... não tive muito tempo para preparar nem para pensar que filme é que ia fazer, mas como estava a seguir o que se passava no Brasil, foi quase automático pensar que queria ir fazer alguma coisa com esse momento do Carnaval da Mangueira, também porque eu já conhecia o samba da Mangueira desse ano, já sabia as palavras, já sabia sobre o que era e quis logo ir. Foi para mim tudo novo, porque eu nunca tinha ido ao Carnaval, não tinha nenhuma relação com o Carnaval e não sabia o que é que ia acontecer, e o filme foi feito, como se pode ver, em tempo real. Fui eu que tinha a câmara e andava a correr de um lado para o outro e foi... para mim, independentemente do filme, foi dos dias mais felizes da minha vida. Nunca mais vou esquecer aquele dia. E o filme é um pouco é uma consequência do que eu vivi ali, e quase que, como é que é dizer, para mim pessoalmente, ter estado lá já era extraordinário, mas como a ideia também era fazer um filme, assim posso partilhar aquele momento com as pessoas que não estavam lá. E pronto, foi isso. Foi uma sorte e foi maravilhoso. En el corto se siente esa alegría, digamos, hay un espíritu festivo que digamos, se pega a cada plano, ¿no? Y en ese sentido nos interesó mucho algunas como decisiones formales del corto que tienen que ver con en tus películas siempre trabajás con motivos pictóricos, siempre hay una intervención sobre la imagen, y en este caso lo que haces es como ponerles una especie, o sea, hay intertítulos y lo que haces es ponerle como una especie de barra ahí a la imagen en un momento. ¿Tiene algo que ver con lo que se está cantando? Sim, porque o que eles estão a gritar contra o Bolsonaro, e eu
na altura, como eu não sabia onde é que o filme ia passar, que destino ia ter o filme, senti que sem a autorização daquelas pessoas tive medo que houvesse alguma consequência, que eles viessem a ter algum problema por estarem identificados a falar contra o Bolsonaro. E então, como não pude perguntar às pessoas, achei que enfim, por respeito pelas pessoas, que devia tapar a cara delas. Bueno, y en el corto hay algo muy raro. Interromper. O que é incrível, é muito triste pensarmos que o Brasil chegou a um ponto em que nós, fazendo um filme, no fundo aquilo era uma festa, temos já essa preocupação se as pessoas vão ter um problema por as caras estarem visíveis. É horrible, mas é verdade. Bueno, sí, hay como dos sentimientos, me parece, como tensionándose en el corto. Por un lado, una especie de alegría, la alegría de estar juntos, la alegría de hacer cosas, y por otro lado hay una especie de dolor, ¿no? Digamos, por el reciente, digamos, por la memoria de Mariel Franco, la activista que fue asesinada, y la aparición de Mónica Benicio, que es como la figura que en un momento llega al lugar, y quería saber cómo habías pensado eso, digo, cómo habías pensado la aparición de Mónica Benicio, como que hay una cosa ahí no sé si de suspenso, como en un... Eu não pensei, eu estava ali a filmar e olhei e vi que ela estava lá e fui a correr com a câmera, eu não sabia que ela ia aparecer, não sabia nada. Aliás, eu não sabia nada de nada. Eu até, quando fui para o Rio para filmar, eu não ia filmar aquilo, eu ia filmar uma parte da preparação para o desfile, do carnaval mesmo. E filmei, mas depois, por acaso completo, um motorista de táxi contou que ia haver na Mangueira, que eles na Mangueira viam a pontuação do concurso para ver quem ganhava o carnaval, e eu não sabia que isso existia. E as coisas que eu tinha filmado antes, na preparação para o desfile, já eram tão fortes, e tinha sido no dia anterior, que eu pensei que não queria, que não valia a pena ir a esse lugar onde depois fiz o filme. Estás a entender? O que eu filmei naquele lugar, eu não sabia que aquilo acontecia. Eu não tinha programado ir lá. E eu, como acho que um pouco muitos cineastas, sou supersticiosa. E então pensei, se já tinha sido bom a filmar a parte da preparação do desfile, eu não queria estragar e não queria ir filmar outra coisa. Mas depois, no próprio dia, pensei, não, vou. E pronto, e depois acabei por querer fazer o filme com essa... não é? Com essa segunda e esquecer a primeira, que talvez um dia ainda venha a fazer alguma coisa com o que sobrou, no sé. Una cosa que nos llamaba que nos surgía como pregunta vinculada a este cortometraje, que tenía que ver, de alguna manera, en este corto aparece
como los niños jugando, hay una especie el espacio está tomado por los niños, sobre todo en la parte cuando se larga a llover y se abre un poco la gente y ellos juegan y se tiran por el agua, hay como los niños se rebelan y toman el espacio, y es un momento que de alguna manera cuando después vimos Los Mutantes, nosotros no la vimos en el cine en el 98, la vimos recién ahora acá en la computadora, pero de repente, como la presencia de esos niños en el cortometraje nos resonó en esos otros niños de hace más de 20 años que aparecían en Los Mutantes. Nos daba curiosidad saber si había ahí alguna especie de resonancia entre esos dos universos, y sobre todo en la forma en que en los jóvenes, en estos jóvenes organizados de alguna manera del Carnaval de Brasil, y los jóvenes que no están organizados, que están todo el tiempo dispersándose, que se encuentran permanentemente en Los Mutantes. Quer dizer, talvez no sentido em que eu posso ser, como é que é dizer, mais, não sei, tenho um olhar, vejo as crianças talvez primeiro do que veja os adultos, mas não sei. Mas de qualquer forma, ali naquele lugar da Mangueira, não é só no filme que as crianças têm, enfim, a prevalência, todo aquele, é no próprio lugar, porque aquilo são crianças por todos os lados, e nós, quando imaginamos, pelo menos eu, o carnaval e os desfiles são, de um modo geral, adultos, homens, mulheres, não são crianças, não são meninos, mas ali eram eles também, como são mais pequenos, estão em frente, e eram umas caras extraordinárias, e estavam a viver aquilo com uma grande intensidade, e depois naquele momento em que começa a chuva a cair, é a sensação de liberdade e de alegria que aqueles ninhos têm, e o que eu senti muito ali é o respeito que os adultos, que os homens e as mulheres têm pelas crianças, e isso senti, estava ali. Eu só filmei o que vi, o que estava à minha frente, não procurei nada. Bueno, ¿querés que pasemos a 6 retratos del dolor? Pero, a ver, ¿alguna otra pregunta de esto? No. Bueno, está bien, dale. Pasando al segundo cortometraje que conforma el programa, bueno, también leyendo un poco, es una película mucho más poética, mucho más, de alguna manera, no narrativa, y leyendo un poco, como investigando en internet, nos encontramos con esto de que es en realidad una adaptación de una obra musical del mismo nombre, de Antonio Piño Vargas. Nos gustaría que nos cuentes, bueno, un poco de vuelta, cómo te encuentras con esta obra, qué es lo que te interesó de esta obra en particular, y cómo fue el proceso de adaptación, digamos, de convertir un lenguaje que es tan abstracto en otro lenguaje que a priori puede pensarse como mucho más figurativo, concreto o material.
Então, essa película foi também uma encomenda, uma proposta de um lugar aqui em Lisboa, que é o Centro Cultural de Belém, e a ideia deles era, já existia a música, e a ideia deles era eu fazer imagens para a música que já existia, mas não era para ser um filme separado, era um concerto com uma orquestra sinfónica que estava a tocar a música. E então foi isso que eu fiz. Portanto, houve um espetáculo com a orquestra e no ecrã passava o filme. E foi um filme muito, muito, muito difícil de fazer, porque já havia a música, porque tinha que ser, tinha que manter o caráter abstrato de uma música, não podia fazer uma coisa narrativa ou quer dizer, e sempre que começava a ter não é bem uma lógica, mas sim, talvez uma lógica, ou um pensamento seguido, ou assim, era sempre prejudicial. E, portanto, era muito difícil porque as imagens não se podiam sobrepor à música, mas tinham que respeitar a música, mas também não se podiam colar demasiado à música, porque se colassem demasiado era como se sobrepusesse, enfim, como se eu estivesse a indicar como é que se ouvia a música. Então foi muito, muito difícil, porque tinha que fazer sentido com a música, mas por outro lado tinha que ser quase um filme invisível. Não sei bem explicar, mas foi muito, o espetáculo foi muito bonito, porque o maestro, como é que se diz, o diretor, não sei, o maestro estava a dirigir, a olhar para o ecrã, e então ele ia acertando e com as imagens, e eu penso até que ele fez melhor do que eu. Ele está mais certo, mas foi muito, 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 foi francamente muito difícil, porque parece talvez fácil, não sei, mas eu tentava uma coisa e não era, tentava outra, não era. Foi muito, muito difícil. Teresa, y en el proceso de prueba y error que estás contando, ¿encontraste de alguna manera, descubriste un truco, un dispositivo que te permitiera decir, bueno, por acá es, y empezar a armar, o fue... Não, era sempre pedaço a pedaço, tudo, cada vez, outra vez novo, outra vez erro, outra vez, sempre foi mesmo muito difícil. Y a la vez... Às vezes podia pensar, como muitas vezes nós pensamos nos filmes, quando estamos a fazer a edição, às vezes até de filmes de ficção, pensamos em casa, amanhã já sei como é que é isto, 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 e depois vais expor e não é. Tem que ser sempre fazendo, experimentando, e neste filme, que era uma coisa tão abstrata, não podia ter tinha que ser mesmo tentativa, tentativa, erro, tentativa.
Foi um inferno. Não quero fazer mais outro assim. Y Teresa, ¿y lo que se ve? ¿Es fan footage? ¿Es algo que ya existía de antes? ¿Es algo que filmaste? ¿Cuál es el origen de las imágenes que se ven? Eu filmei algumas coisas, mas não usei nada do que filmei. Felizmente, eu filmo... depois desse filme fiquei um pouco esgotada disso, mas ao longo dos anos eu fui filmando muitas coisas, mesmo com o telefone, e em muitos lugares e muitas coisas, e a maioria das imagens são imagens que eu tinha do meu próprio arquivo de coisas que eu já tinha feito. Algumas são de películas minhas que eu trabalhei a imagem. Por exemplo, logo o início, vermelho, com uma coisa a andar que não se entende o que é do Transe, do meu filme Transe, e aquilo é gelo, só que eu pus em vermelho. Há muitas imagens que eu trabalhei, que fui trabalhando, por exemplo, alterando as cores, o tempo, em imagens que eu já tinha, e fiz sozinha em casa, o que eu acho que foi muito útil, porque como eu não sou especialista em trabalhar tecnicamente nos programas de cor e de efeitos e tudo isso, pude fazer experiências completamente livres e acidentalmente encontrei muitas imagens por acidente. Aliás, muitas das coisas foram completamente... encontrei também por acidente. Eu penso que talvez seja um pouco parecido, semelhante a como pintar. Experiência de pintar e de aqueles pintores que têm as telas com muitas camadas de tinta e põe uma cor e tira e põe outra, e eu penso que foi um pouco trabalhado assim. Pensaba que de alguna manera los dos cortometrajes tienen en común que las imágenes que lo conforman fueron de alguna manera productos de una casualidad o de un accidente feliz en todo caso, digamos. Hubo como la idea de que el resultado de la materia de la obra no es el resultado de una ecuación, de un proceso mental, sino del trabajo con las manos, a través de una computadora o del montaje. Sim, total, completamente, sí, de acuerdo. Y a la vez, los dos cortos tienen, digamos, algo parecido, que es que trabajan con expresiones musicales, digamos. Uno es los corzos, y otro es un lenguaje, digamos, más vanguardista, que es el de Piño Vargas. ¿Cómo los relacionarías uno con el otro, pensando que uno viene después del otro? ¿Cómo es trabajar con un lenguaje totalmente vanguardista y con otro intrínsecamente popular, digamos? Es que el pueblo ahí en Brasil, ¿no? Quer dizer, como eu disse antes, fazer esse da música do Pinho Vargas foi mesmo muito difícil, e eu fiz primeiro esse foi primeiro,
E eu já não me lembro bem, mas penso que assim que terminei de fazer da música para esse espetáculo, penso que logo uns dias depois apanhei tomei o avião para o Rio de Janeiro para fazer o da Mangueira, e eu ainda estava mesmo francamente cansada do outro, e então eu senti que no da música do Pinho Vargas foi muito trabalho, muita sem prazer, ou seja, o prazer veio no fim, quando consegui, quer dizer, quando consegui dentro do que eu acho que pude conseguir. Foi aí, e gostei muito de assistir ao espetáculo, à orquestra, com o filme. Foi uma coisa muito gratificante, muito bonita. Mas quando fui para o Brasil, ainda estava tão cansada desse que senti uma alegria, uma força, foi maravilhoso a parte de filmar no Brasil, e foi, não, como eu disse há pouco, nem pensei. Claro que depois a montagem, a edição, não sei como dizer, foi outra vez difícil, porque, claro, tem sempre escolha, não é? E foi um pouco difícil, mas nada que se compare com o outro da música, que foi mesmo muito difícil. Me quedé pensando en algo que decías, Teresa, que digamos, que hay una cosa en el primer corto, en el corto de los carnavales, que es mucho más placentero digamos, el proceso que el final, digamos, en cierto punto, y que en el otro es todo lo contrario, que hay como hay una diferencia sustancial que creo que tiene que ver con el tipo de material al que se acerca, el tipo de digamos, de textura, de sentimiento, por decirlo de alguna manera, digamos, algo mucho más popular en un caso y algo mucho más como vanguardista en otro, algo mucho más, no sé si decirlo académico, ¿no? Y que en ambos casos el disfrute está, pero en distintos tiempos del proceso. Uno mientras se lo hace y otro cuando recién se lo puede llegar a disfrutar terminado, digamos. Hay como una diferencia. Pero nada, es algo que me quedé pensando. No es una pregunta porque no. Bueno, pasemos a la película, ahora sí, El termómetro de Galileo. Sim. Mesmo do que tu disseste agora, também porque o do Carnaval eu fiz rodeada de pessoas, e o outro fiz sozinha, sola. É muito diferente. Es verdad. Bueno, en El termómetro de Galileo estuviste rodeada, pero de personas particulares, de Tonino de Bernardi y su esposa. Bueno, quería preguntarte primero y principal, ¿cómo conociste a este director? Si te gustan sus películas, si las habías visto antes, ¿cómo llegaste a él? Sim, eu conheci o Tonino de Bernardi e a Mariela há muitos anos. A primeira vez que fui com a minha primeira película ao Festival de Turim, porque eles são de Turim. E o Tonino é uma pessoa, como se vê no filme, muito afável, muito carinhosa, e eu conheci num dia e no outro dia já estava em casa deles e todos a comer,
e nunca mais perdi o contacto. E muitas vezes, se eu estava em Itália, mesmo noutra cidade, encontrávamos. Também eu vivi em Itália uns 2, 3 anos, em Roma, e também serviu para mais proximidade. E os seus filmes, ele faz muitos, muitos, muitos filmes. Infelizmente, não são muito conhecidos, mas são para mim ele é um pouco um exemplo de liberdade, e de uma coisa que eu acho cada vez mais importante, que é uma ligação do cinema à vida, e à vida de cada um, da pessoa que faz o filme envolta nas pessoas que conhece, ou realidades que conhece. Tonino, vive dentro dos seus filmes, ou os seus filmes dentro dele, não há diferença. E então eu tive essa vontade de ir fazer esse filme com eles, e como são meus amigos, pude ficar a dormir na casa deles, e então e filmei também outra vez sozinha, mas aí, portanto, eu fiz a câmara e o som com o microfone da câmara. De algum modo fiz de uma forma semelhante à forma com que ele próprio faz os seus filmes. E como eu estive na casa deles enquanto fazia o filme, não precisava pensar, quero filmar isto, ou hoje filmo, ou hoje não, ou vou pedir autorização, posso ir com vocês aqui, ali. Não, eu estava lá e pronto, e podia-me levantar de manhã e já começar a filmar, ou não, ou como fosse. E como temos essa amizade muito grande, havia uma cumplicidade total. Eles sabiam que eu nunca ia fazer alguma coisa que não fosse correta, e então foi assim. Te quería preguntar, porque si bien, bueno, la película habla de la obra de Bernardi, al principio aparece concretamente en la tele una escena de una de sus películas, Electra, que desgraciadamente no pudimos acceder a ella para poder verla, pero bueno, me gustaría que nos hables un poco de por qué tomaste la decisión de incluir esa película, como particularizar esa película dentro de su obra e incluirla en el documental. Eu penso que foi porque eu nunca tinha visto essa película, e eles estavam a mostrar, e eu queria também filmar. Não sabia se ia utilizar partes dos seus filmes, se não, mas queria filmar um pouco deles próprios a verem o filme, e eu acho esse filme magnífico, é mesmo um filme absolutamente magnífico, que é uma pena não circular mais, e pronto, e também esse filme servia um pouco para depois ele poder falar da sua própria forma como trabalha, de envolver todas as pessoas
da terra onde vive, os amigos, todos entram no filme, e como ele explica também no filme, é uma coisa que eu acho muito interessante, e quase só ele é que consegue essas coisas, que é como ele conseguiu subverter, ele fez com dinheiro da televisão italiana, da RAI, e como é que ele conseguiu subverter completamente todo o sistema da RAI, sendo ele professor, e ele tinha que estar, não podia largar a escola, e então a RAI, os caminhões tinham que ficar à espera que ele deixasse, que acabasse o seu horário de trabalho, ia filmar, enfim, tudo sempre com a liberdade total, e não, ele não tem o pensamento de, como é que é dizer, como se o cinema fosse, como o fazer um filme fosse uma pausa na vida para se fazer o filme. É tudo misturado. Claro, y en ese sentido, la película es el retrato de un artista, pero también es un retrato de casi como de una comunidad. Vos dijiste una palabra clave que creo que es envolver. Digo, lo que hace la película es envolver a Tonino con diferentes personajes. Digo, la señora que le vende los huevos, la familia, el actor del final. Me imagino que tu trabajo ahí habrá sido más recortar que armar situaciones. Porque si vos viviste con él, digamos, estas situaciones se presentaban constantemente. Entonces, ¿cuál fue tu criterio para decidir este sí, este no, este sí, este no, con respecto al contexto, digamos, de Tonino? Quer dizer, tinha que procurar uma unidade para o filme, e como eu sou uma cineasta de ficção e não de documentário, eu estou habituada a montar com uma sequência, não é? Um guião prévio, e aqui não, tive que ir construindo. Ainda no início ainda tentei fazer um pouco cronológico, mas depois não funcionava. O que eu tentei fazer foi não perder a energia que eles próprios têm na sua vida, tentar apanhar um pouco da energia, mas agora tu estavas a falar e eu estava-me a lembrar de uma coisa engraçada do Tonino e dessa forma que ele tem de misturar a vida com os filmes. Eu uma vez estava a ver na internet o meu IMDb, e tinha atriz, uma coisa que era lei, e lei em italiano é ela, mas em português penso que é como em espanhol, é lei. E eu, lei, mas eu não que filme é esse? O que é que eu não fui atriz em nenhum filme assim. E depois fui ver e o filme era dele e eu era atriz num filme dele e eu nem sabia. E está lá no IMDb que eu entro num filme e depois perguntei-lhe, mas como é que... Eu não me lembro de entrar nesse filme. Não te recordas uma vez que fomos? E eu, E então há todo um capítulo num filme dele comigo e eu não sabia. Isso ele é muito assim, e encontra uma forma de ligar uns. Agora perdi-me, já não sei o que é que estavas a perguntar. No, digo, me parece muy, muy interesante que de alguna manera tu película, el homenaje, entre comillas, al cineasta no tiene tanto que ver con lo que
el cineasta puede decir dentro de la película, sino la forma misma. Vos de alguna manera homenajeaste la forma de él hacer cine en tu propia película, digamos, mezclando tu vida con que la película que estabas haciendo era parte de tu vida estando con él y parte de la vida de ellos estando contigo. Sim, exatamente. É homenagem ao seu cinema, mas também à forma de viver, que é que eu acho que é cada vez mais difícil de encontrar pessoas do cinema ou não do cinema, sempre com curiosidade para toda a gente. Por exemplo, no início agora da pandemia, o norte de Itália foi muito afetado, não é? Como sabemos, e ele, que já tem mais de 80 anos, nós não conseguíamos convencê-lo a ficar em casa, sempre filmando pelas ruas, e assim foi, e já fez um filme, ou mais do que um, da pandemia. Propôs-me fazer uma coisa em conjunto, mas eu já estava também a fazer outra e não deu, mas só, não sei, eu cada vez mais me interessam essas formas de cinema que se misturam com a vida, que não é nada o modo como eu trabalhei para trás. E também não, quer dizer, eu agora, por exemplo, estou a preparar uma nova película que é ficção completamente e clássico, mas paralelamente também estou a fazer um outro filme um pouco sobre todo este tempo que nós estamos a viver, mas não quero fazer com uma obrigação de se é muito longo, se é curto, quando tem que estar pronto. Não, ir fazendo. E acho que não só aprendemos muito quando estamos a fazer isso, como a nossa vida fica muito mais rica, e eu penso que se sente mais isso de enriquecer a vida quando trabalhamos dessa forma, de ir andando e ir recebendo o que vai acontecendo, do que quando fazemos uma ficção, que eu gosto muito de trabalhar em ficção e com uma equipe grande e do modo mais tradicional de fazer cinema, mas o que se ganha é outro tipo de coisa. É um bloco de energia num tempo da nossa vida, uma adrenalina e tudo isso que não acontece nesses outros filmes mais livres, mas, enfim, penso que eu, a partir de agora, gostava de ir sempre encadeando um mais tradicional com um menos tradicional. Tradicional é uma palavra un poco estúpida, mas foi o que... Recién, justo un ratito antes de que nos encontremos acá virtualmente, leía un fragmento de una entrevista que está publicada en la página del Pompidou, que la publicaron con motivo de una retrospectiva que te hicieron en 2019, creo. Y me llamó mucho la atención, en una parte de la entrevista te preguntaban por si veías de alguna manera, había cambiado tu perspectiva sobre el cine a lo largo del tiempo, y vos decías algo así, voy a tratar de parafrasearte lo más justamente posible, que quizá la mayor diferencia era que al principio veías las películas que hacías desde adentro, y ahora
y ahora incluso mientras estoy dirigiéndolas puedo verlas más desde afuera, algo así. Eso es una traducción que hice yo del francés al castellano. ¿Puedes decir otra vez? Como que quizá la diferencia que percibías era que al principio veías las películas más desde adentro y ahora las ves más desde afuera. Sim, sim. Eu penso que eu estava a falar justamente dessas películas mais clássicas, digamos Claro. assim, que eu penso que isso, de algum modo, tem que ver com... Eu comecei a fazer películas muito jovem. A primeira eu tinha 23 anos, 24 acho, quando ficou pronta, e era uma longa, e então eu acho que havia muito que eu queria dizer, quase como ainda, por exemplo, nos Mutantes, embora eu fosse já muito mais velha do que os personagens, não era assim tanto. Por exemplo, eu com os atores, eu podia ir passear com ele, fazíamos coisas juntos, e eu agora, por exemplo, não podia, eu hoje, com esta idade, eu nunca podia fazer os Mutantes, e primeiro porque já não sou, eles já não me recebiam da mesma forma. Mas em relação ao que tu estavas a dizer, eu acho que, ou seja, quando eu fiz os Mutantes, por exemplo, eu estava tão próxima deles que era como se eu fosse, ao fazer o filme, o grito deles era também meu. E agora eu penso que a minha relação com o que eu estou a filmar é mais é sentida, mas é mais também pensada. Não é um grito que sai assim, é mais, digamos que, por exemplo, este que estou a preparar agora, penso que de algum modo também é um grito, mas é um grito trabalhado, não sai assim, e nas minhas primeiras películas saía quase naturalmente. Antes que acabe o nosso tempo, eu não sei se vai conseguir ver, conseguem ver o que é? ¿Tenés un cariño especial por Maradona? Eu chorei muito com a sua morte, mesmo, sinceramente. Nosotros también. Te imaginarás cómo fue acá. No sé si viste por la tele cómo fue el... Sí, sí. Cómo fue el... También. Me da la sensación de que Maradona siempre fue un personaje que más parecido a vos cuando eras más joven. Todas sus obras fueron gritos no tan reflexivos. Sí. Não, eu tenho uma admiração enorme, e foi mesmo uma grande tristeza. Nunca mais vai haver outro igual. Mira qué bueno. Volviendo un poco al termómetro de Galileo, queríamos preguntarte por una escena en particular que nos pareció sobresaliente dentro de toda la película, que es ese momento en donde un poco entre vos, Bernardo y su esposa preparan una puesta en escena para que la esposa de Tonino, que no recuerdo el nombre, lea un texto muy extenso que habla un poco sobre la historia de una vecina, si no mal recuerdo,
que participa en Electra, creo. Bueno, de alguna manera la forma, la escenificación de esa escena contrasta un poco, ligeramente, con el resto de la película. Nos gustaría que nos cuentes un poco de esa escena en particular. ¿Cómo surgió la idea y por qué decidiste incluirla de esa manera en la totalidad de la película? Foi porque eu não sabia que a Mariela, que é como ela se chama, eu não sabia que ela escrevia, mas ela é uma pessoa que está muitas vezes muito calada e que lê muito, e eu pensei e perguntei-lhe, tu escreves e não mostras a ninguém? E ela disse, escrevo, e tinha muitas coisas. Por exemplo, as filhas e os netos não sabiam que ela escrevia, e então eu achei que era muito importante pô-la a ler, porque era uma parte muito importante da vida dela e, consequentemente, da vida daquela família, que é uma família tão aberta, em que todos sabem tudo uns dos outros, mas não sabiam aquela parte. Bueno, y ahí hay algo, me parece que lo que se ve claramente es cómo afecta también, viste que hablábamos de lo tradicional, de un método de producción tradicional y otro método de producción no tradicional, cómo afecta no solamente a la propia película, sino a la gente que participa ahí, el método no tradicional, digamos. O sea, poder acercarse a gente sin tanta producción, realmente no solamente cambia la película, sino que cambia la vida de los que participan ahí de una manera mucho más fuerte, ¿no? Ese relato me parece que ejemplifica el efecto que tiene Tonino en las personas que trabajaron con él, casi. Sim, sim, claro. Claro, porque torna-se também relações fortes de amizade e também muito de fidelidade, porque os amigos dele, se ele chamar para fazer um filme, ele consegue que vão. E, por exemplo, no filme há uma pequena imagem muito breve da cara da Isabelle Huppert, e, por exemplo, ele já fez 2 filmes com a Isabelle Huppert, e deste modo, assim como ele faz, mas ele consegue ir falar com as pessoas e não as larga enquanto elas não disserem que sim. E então ele já fez 2 filmes com a Isabelle Huppert e está para fazer um outro, filmando deste modo. É uma maravilha. Debería ser un ejemplo de producción de cualquier escuela de cine del mundo. Sim, quer dizer, sim, embora, claro, nem toda a gente é obrigada a gostar de trabalhar assim, não é? Depende muito do que nós queremos, fazer, não é? Por exemplo, mesmo eu, se agora me disserem que eu só posso filmar assim, eu também não quero, porque eu gosto muito da outra forma também de filmar, e cada um, mas sim, é muito, não sei, acho que a liberdade é uma coisa muito importante, e é verdade que o que está a acontecer, eu penso cada vez mais no mundo, é que nesses filmes ditos de produção tradicional, cada vez as pessoas, sobretudo que estão a começar, têm menos liberdade, porque os filmes têm, por exemplo, muitas vezes dinheiro das televisões, as televisões
exigem mudanças e, quer dizer, por exemplo, eu quando comecei tinha liberdade total, não, ninguém me disse tira isto, põe aquilo. Agora, como já fiz várias coisas, ninguém me tira essa liberdade, mas se eu estivesse a começar agora, se calhar tiravam. Bueno, ya que está justo, mencionaste la época en que vos empezaste a hacer cine y estudiabas, nosotros un poco gracias a los festivales importantes de la Argentina, como Mar del Plata, Bafisi, y sobre todo gracias al trabajo que viene haciendo María Joao con la Semana del Cine Portugués, tenemos como una especie de visión muy romántica de lo que es el cine portugués, de la modernidad de esta parte, porque hay una gran cantidad de cineastas que nos parecen admirables y nos gustan muchísimo sus películas. Y bueno, vos de alguna manera perteneces a una generación destacadísima de otros cineastas, como, bueno, digo, como Pedro Costa, como Rita Acevedo Gómez, como Canijo, como yo Pedro Rodríguez, etcétera, etcétera. Nos gustaría que nos cuentes un poco cuál es tu visión de esta escena, si se quiere, para poner un término que viene de la música, vista desde adentro, digamos, y cómo la pensás en función de la escena más contemporánea, de los nuevos cineastas que aparecen ahora, que son, bueno, quizás son más y se pierde un poco la línea, las tradiciones estéticas, el gusto por ciertas cuestiones vinculadas. Digo, nosotros siempre hablamos de que hay una especie de elegancia formal en el cine portugués que más nos gusta, que tus películas claramente, bueno, por lo menos claramente para mí, pertenecen a esa estirpe. Bueno, en fin, un poco que nos gustaría saber cómo ves vos esse mundo desde adentro, digamos. Eu penso que em Portugal nós temos uma coisa. Há pouco dinheiro para fazer películas, então não se podem fazer muitas, mas de algum modo o facto de ainda termos, que muitos países já não têm, o apoio do Estado, portanto, a parte principal do dinheiro investido nos filmes é do Estado, e isso dá muita, justamente, liberdade artística, porque não nos é cobrado nada. Por exemplo, infelizmente, nós em Portugal, os portugueses, o público português normal não vai ver muito os filmes, os nossos filmes portugueses, mas isso não nos não faz com que não tenhamos apoio financeiro para novos filmes. E noutros países não é assim. Noutros países és logo cortado se não consegues ter um grande sucesso de público e tudo isso. E eu acho que isso é muito importante para essa identidade, de alguma maneira, do cinema português. Depois nós também temos, eu acho que há pequenas coisas que contribuem. Temos uma muito boa cinemateca só em Lisboa. Nas outras cidades não há, mas temos uma grande cinemateca. Temos uma escola de cinema muito interessante, que eu não fiz a escola, mas a maior parte de todos esses cineastas, ou todos os que citaste, todos fizeram, e é uma escola com meios muito, muito precários. Eles não têm nada, mas o facto de não terem nada também obriga a que aqueles estudantes que ficam até ao fim da escola com tantas dificuldades são aqueles que querem mesmo fazer cinema, e então eu acho que isso também
tem muito que ver, e depois eles só estudam cinema clássico, o que é um pouco exagerado, mas quase não vêm à época de hoje em dia, e portanto, não sei, há muitas particularidades aqui em Portugal que fazem com que o cinema português mantenha, mesmo nas novas gerações, algumas características comuns. Ya ahora hablando concretamente de no estos documentales y estos cortos que van a pasar en la muestra de cine portugués, sino de tus largos de ficción más tradicionales, entre comillas, quisiera hablar preguntarte por el último plano de tu última película hasta el momento de ficción, de Coló, que es un plano muy enigmático, en donde la cámara hace un traveling hacia adelante desde un plano general hacia un plano entero, digamos, de una casilla en la playa, y cuando llega a una determinada distancia, vuelve sobre sus pasos la cámara. Hace un movimiento inverso, casi contradictorio al primero, en el mismo plano, sin cortar, y la película termina. Me gustaría que nos cuentes un poco cómo cómo pensaste ese plano, y a partir de esa reflexión concreta, un poco cuál es el lugar que ocupa la puesta de cámara, digamos, en las tonalidades distintas que la película va atravessando. Sim, por exemplo, nesse plano de que falas, que a câmara avança e depois recua, por exemplo, em comparação ao que nós estávamos a falar há pouco da minha forma de estar dentro dos filmes e depois estar mais a ver de fora, eu acho que este plano é um bom exemplo, porque se fosse nesse outro filme que estávamos a falar e que não vai passar agora, não é? Os Mutantes, por exemplo, eu avançava e talvez até entrasse na casa e ficasse na cara do personagem. Mas aqui é completamente diferente, porque eu avanço como se eu soubesse para onde é que vou e o que é que vou encontrar, só que para mim que eu tenho que pensar naquela altura que eu não sou eu, mas eu sou o filme. Para mim, para o filme, aquele momento, aquele espaço também é enigmático, não é um momento de explicação ou de mostrar, de ilustrar. Pelo contrário, é quase como se fosse uma interrogação, e é por isso que depois recua. E claro, em todos os filmes, o lugar onde se põe a câmera, a objetiva na lente, a lente, tudo isso é a essência do cinema, eu acho que muitas vezes a escolha nem precisa de ser uma escolha cerebral, pode ser uma coisa intuitiva, mas é única, ou seja, a pessoa tem que sentir que naquele momento só há aquele lugar para poder filmar aquela coisa. Anos mais tarde, por exemplo,
talvez se olhe e diga, não era assim, mas naquele momento, por exemplo, nos filmes em que os personagens são muito importantes, as pessoas, existe um respeito pelos personagens que nos diz onde é que é para pôr a câmara. Por exemplo, nesse filme, no Colo, que vai passar aí, não é? Uma coisa que me perguntaram recentemente e que eu acho que também ilustra um pouco, que é numa sequência em que o pai está no terraço da casa a comer uma coisa que encontra, um hambúrguer. Perguntaram-me porque é que a câmara não foi lá perto, porque é que ficou longe. Por exemplo, para mim, naquele momento foi muito evidente, porque se eu fosse lá perto, eu tenho que pensar, eu estou a fazer isto para quem e para quê? Estou a fazer para este homem que está ali sentado ou estou a fazer para o espectador que depois vai sentado ver o filme? Ou seja, é uma atitude voyeurística ou é uma atitude de respeito? E se é uma atitude de respeito, eu não posso ir lá porque eu, se fosse, era para mostrar melhor. E eu, quando digo isto, não estou a dizer, por exemplo, que não se possam fazer grandes planos muito perto. Aliás, eu faço muito, mas depende do que é que está a acontecer, do que é que nós estamos a ver e para que é que estamos a fazer aquilo. Mas eu penso que, no meu caso, muitas vezes é uma coisa quase de intuição, é como se fosse uma intuição ética, é uma coisa, eu acho que são escolhas éticas que a pessoa tem que fazer, mas no meu caso não são não são muito pensadas antes, são coisas que eu entendo no momento, digo, é assim, depois pode não ser, mas no momento em que eu faço, eu tenho que ter a certeza que é assim. Depois posso perder essa certeza mais tarde, mas isso já é outra coisa. Bueno, estaríamos ya pasados de tiempo. Pasados de tiempo de más, pero bueno, ha sido un gran placer escucharte, la verdad. Podríamos hablar horas y horas y horas, escena por escena, movimiento de cámara por movimiento de cámara, porque la verdad que es un universo muy fascinante el de todas tus películas. Así que bueno. Para la próxima en Buenos Aires con un copo de vino. Por favor, ojalá. Y de nuevo, muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias a vocês también. Muchas gracias también a María Joao y a Tomás, que se ocuparon de la parte técnica, así que muchas gracias a ellos.